Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos partir para a nossa dica 5 de acentuação gráfica. Então hoje nós falaremos sobre a famosa regra do hiato, uma regra que cai demais em provas de concurso público. Então vamos lá? Pessoal, é o seguinte, é muito importante que vocês saibam que além de todas as regras gerais de acentuação gráfica que nós já estudamos, além das regras particulares que também podem justificar a acentuação de uma palavra na língua portuguesa, existe uma outra regra particular que é super importante, que é essa tal regra do hiato. Primeiro, vamos entender o que é hiato? O hiato é um conceito fonético que consiste no encontro de duas vogais numa palavra. Essas vogais têm que ser pronunciadas, mas ficam em sílabas diferentes. É o que acontece com o meu nome, Cristiane. Acontece o encontro vocálico entre o I e o A, que são vogais pronunciadas, mas ficam em sílabas diferentes. Então, o conceito básico de hiato é esse. Agora, o que a regra do hiato tem a ver com aquele hiato lá da fonética? Na verdade, esse é um apelidinho da regra que pode justificar a acentuação de algumas palavras. Essa regra do hiato, que pode justificar a acentuação de alguns termos, é válida apenas para a letra I e para a letra U. E quais são os critérios que eu devo observar para acentuar essa letra I e essa letra U? Primeiro, essa letra I e essa letra U tem que formar hiato com a vogal da sílaba anterior. Vejam aí. Em segundo, essa letra I e essa letra U tem que estar na sílaba tônica da palavra, que é a sílaba forte, como vocês já sabem. Em terceiro, essa letra I e essa letra U precisam aparecer isoladas na sílaba ou, no máximo, seguidas de letra S. São muitos os critérios que a gente deve observar, não é verdade? Vamos a alguns exemplos? Se a gente pegasse a palavra saída, saída é uma paroxítona terminada por A. Mas eu não tinha contado para vocês no penúltimo vídeo, né? Acho que foi na dica 3, né? Quando eu falava sobre a regra das paroxítonas, que as palavras paroxítonas terminadas por A não são acentuadas pela regra das paroxítonas, justamente porque a regra das paroxítonas é contrária à regra das oxítonas. Quem ainda não viu esse vídeo, eu aconselho que veja para poder fazer sentido o que eu tô falando agora. Então, saída, assim como saíste, assim como várias outras palavras paroxítonas terminadas em A, E, O, seguidas ou não de S, em ou ens, não possuem acento gráfico, não pela regra das paroxítonas. Mas o fato, pessoal, é que existem regras particulares de acentuação gráfica que também podem justificar a acentuação de certos termos. É o que acontece com saída. Apesar de saída ser uma paroxítona, essa letra I apareceu formando hiato com a vogal anterior, apareceu na sílaba tônica e apareceu isolada nessa sílaba. Então, esse acento que eu coloco na palavra saída justifica-se pela regra do hiato. A mesma coisa aconteceria se eu pensasse numa palavra como Luiz, né? Por que o Luiz com S tem acento e o Luiz com Z não tem, né? Agora que vocês já sabem que existe essa regra e que existem todos esses critérios, vocês vão saber direitinho qual é o Luiz que tem acento e qual é o Luiz que não tem. O Luiz com S, Luiz, é uma palavra que tem a última sílaba tônica, é uma palavra oxítona. Oxítonas são acentuadas se terminarem por A e O seguidas ou não de S, em ou ens, o que não é o caso de Luiz. Então, Luiz não é acentuada pela regra das oxítonas. Mas a letra I apareceu na sílaba tônica, formando hiato com a vogal anterior, e apareceu seguida de S e seguida de S pode. Então, significa que Luiz com S tem acento por essa tal regra do hiato. Por outro lado, Luiz com Z não tem acento, justamente porque na palavra Luiz com Z, o I aparece na sílaba tônica, ele forma hiato com a vogal anterior, mas não aparece nem sozinho e nem seguido de S. Por isso que Luiz com Z não tem acento, pelo mesmo motivo que juiz também não tem acento gráfico. O interessante é observar que se a gente colocasse juiz no plural ou no feminino, nós teríamos as formas juíza,
né, e juízes. Aí sim o I passaria a ser acentuado justamente porque ele passaria a ficar isolado na sílaba, né? O que não acontece com a palavra juiz apenas, porque o I aí forma, né, sílaba com Z, beleza? Agora, existem exceções? Existem, claro que existem exceções, né? Na língua portuguesa sempre existem. Então, o que acontece? Se a sílaba seguinte for iniciada por NH, não haverá acento gráfico, né? O que acontece com campainha, bainha, ventoinha, tá? E se nós tivermos duas vogais iguais, também não haverá acento gráfico, tá? Né? Um hiato formado com duas vogais iguais, que é o que ocorre com palavras como xiita e juúna, né? Que não costumam cair muito em concurso público, mas não custa dizer que existem essas exceções, beleza? Estão cansados? Não se cansem. A reforma ortográfica fez com que essa regra sofresse umas pequenas alterações. A partir de agora eu vou falar sobre essas alterações. Então vamos lá. O que mudou com esse novo acordo? Essa letra I e essa letra U deixarão de ser acentuadas se aparecer um ditongo decrescente na sílaba anterior das palavras paroxítonas. Então tá. O que é um ditongo decrescente? É aquele formado respectivamente de vogal e semivogal. Pensem comigo. O conceito de hiato é o encontro entre duas vogais pronunciadas na mesma palavra que ficam em sílabas diferentes. Quando você olha para essa letra I ou olha para essa letra U e percebe que na sílaba anterior existe um ditongo decrescente, como eu vou mostrar para vocês aí agora, significa que não há um hiato verdadeiro, porque o hiato consiste no encontro entre duas vogais e não entre vogal e semivogal. Então, quando esse ditongo é decrescente, o que aparece antes do I ou antes do U é uma semivogal. Por isso que os gramáticos consideram que esse hiato é um hiato falso. E se esse hiato é falso, um dos critérios para que eu devesse acentuar essa palavra deixou de ser respeitado, deixou de ser seguido. Afinal de contas, eu precisaria que essa letra U e essa letra I estivessem isolados na sílaba tônica e formando um hiato verdadeiro com a vogal da sílaba anterior, o que não acontece nesse caso. Entenderam? Eu sei que é um pouco complexo, mas a boa notícia é que pouquíssimas palavras da língua portuguesa foram atingidas com a modificação nessa regra do hiato. As que eu conheço, assim, que eu uso eventualmente, são baiuca, bocaiúva, sauípe, taoísmo e esse feiura aí. Não sei se eu tô repetindo, mas enfim, são essas pouquíssimas palavras que a gente pode usar e que sofreram alteração com essa regra que foi estabelecida pelo novo acordo, tá bom? Isso é válido só para as paroxítonas, tá bom? Que são essas que têm a penúltima sílaba tônica. Apesar, né, de ser um pouquinho chato, né, conhecer essas modificações que foram feitas pelo novo acordo ortográfico, principalmente em relação a essa regra, eu acho que vocês não têm muito motivo para preocupar, né? Eu acho que vocês não têm muitos motivos para preocupar, justamente por quê? Porque são poucas as palavras que foram atingidas, como eu falei. Então, a chance de cair em prova é uma chance relativamente pequena. Agora, já a regra mesmo, né, aquela que a gente estudou desde o inicinho do vídeo, que justifica a acentuação de saída, de Luiz com S, e de todos aqueles casos que não sofreram alteração com o acordo ortográfico, que se mantiveram com a reforma, aqueles sim são importantes. Por quê? Porque as organizadoras tendem a perguntar ao candidato a alternativa em que as palavras foram acentuadas pelo mesmo motivo. Então, às vezes, o candidato tem que saber identificar que todas as palavras daquela alternativa foram acentuadas em virtude dessa regra do hiato. Então, isso sim pode cair. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica, apesar de ela ter sido muito mais complicada e muito mais longa em relação às outras, mas ela é super importante, vocês têm que ter conhecimento, beleza? Ó, um beijo pra vocês. Tá? Curtam a minha página no Facebook, Professora Cris Orzil. Mandem suas dúvidas para professoracrisorzil@gmail.com. Me sigam lá no Instagram, Cris Orzil. Curtam meu canal no YouTube, Cris Orzil. Tá? É um grande prazer para mim compartilhar a língua portuguesa, como eu sempre digo a vocês. Beleza? Um beijo e até a próxima.